Olá, amados e queridos do Pai, vamos iniciar hoje o nosso culto abençoadíssimo. Eu creio que Deus ele tem muitas coisas para falar conosco. João 4 nos ensina sobre uma mulher que era necessário passar por Samaria. E era lhe necessário passar por Samaria. Esse versículo 4:4 de João nos dá a importância da chave profética. Não era geograficamente necessário, porque existem outras rotas para Galiléia, mas espiritualmente, vamos trazer aqui relacionalmente, profeticamente, Jesus ele precisava passar por Samaria, porque ali havia uma mulher, uma cidade inteira que estava no roteiro da graça. Jesus ele move por propósito e não por conveniência. Esse versículo ele revela que ele entra em lugares que outros evitam, que ele busca encontros que pessoas são ignoradas e descartadas ou até mesmo escondidas. E quando Deus ele busca esse encontro com essas pessoas que são ignoradas, descartadas e escondidas, o que era uma rota de desvio social, Samaria era desprezada pelos judeus. E isso se tornou até uma rota de destino espiritual. E quando eu entendo que Deus ele tem projetos na nossa vida e a gente precisa anelar tudo isso, queridos, Jesus não passa por Samaria por acaso. Ele é intencional. E há um propósito, há um encontro marcado aqui, com uma mulher que ninguém valorizava, uma mulher que a sociedade descartou, que os homens usaram até a religião, que ignorou, mas Jesus não ignorou. Jesus não ignora pessoas, ele encontra destinos, ele atravessa o que for preciso para restaurar a identidade de uma mulher. E hoje ele está aqui, passando por aqui. Deus está passando por aqui porque ele estava cansado. A palavra diz que Jesus estava cansado da caminhada e parou no poço de Jacó. Aquela mulher vinha e todos os dias pegar água ali naquele local. Mas ela escolheu um horário diferente do meio-dia, porque queria evitar que gente e olhares de julgamento a olhassem. Eu estava hoje pensando sobre isso ao amanhecer e eu imagino quantas pessoas se olham por algum motivo do seu passado, alguma situação, às vezes sente vergonha. E como aquela mulher, a vergonha, ela moldou a rotina dela. O que é a vergonha moldar a rotina, pastora? Quantas mulheres hoje também constroem suas rotinas a partir da culpa, da dor, do medo e também da vergonha? Vocês entenderam agora? Elas não mudam porque têm medo de serem vistas de novo. Mas aí Jesus estava lá. E ele estava cansado, mas ele esperou. Ele estava com sede, mas foi ela quem acabou saciando. Por que o propósito de Jesus sempre será maior do que o cansaço? Porque o foco de Jesus sempre será resgatar. Eu entendo que quando ele diz, dá-me de beber, Jesus ele não está pedindo só a água. Ele está ali iniciando um diálogo. E Jesus, ele nunca responde uma pergunta sem antes perguntar com uma outra pergunta. E esse é o primeiro sinal de restauração. Jesus fala com ela e em uma sociedade onde ninguém falava com mulheres, muito menos samaritanas, muito menos uma mulher
marcada por fracassos conjugais. Hoje é o que as igrejas julgam muito: mulheres sozinhas, solteiras, até mesmo a sociedade subjuga muito mulheres que criam seus filhos sozinhas. E Jesus, ele vem aqui nessa palavra para nos ensinar que ele se revela diferente, que ele não precisa de status para começar uma conversa. E ela estranha, é claro que estranha, todo mundo só olhou para o corpo dela, mas ali os relacionamentos dela. Imagina, Jesus, ele está olhando algo além disso. Ele está enxergando a sede de alma que essa mulher tinha. Então ele disse: se você soubesse quem está te pedindo água, você não pediria, e eu te daria água viva. Sabe, queridos, hoje eu estava pensando sobre isso e o Senhor me faz entender que ninguém entende de primeira quando o céu ele invade a terra. Sabe por quê? Porque ela pensa que Jesus já está falando de poço, de balde, de água física, mas ele está falando de sede espiritual. Ele está dizendo que você vem aqui todo dia, mas continua com sede. Sabe o que é isso? É que a água que nós bebemos, que nutre nosso corpo físico, não é a mesma água espiritual. Você já teve 5 maridos, disse Jesus, e o que tem agora nem é teu. E mesmo assim a sede permanece. Eu quero dizer aqui para todas as mulheres que vivem isso hoje: corpos sociados, mas almas vazias, compromissos, alianças, tentativas, com rupturas e ainda assim sede de honra, de pertencimento de verdade de Deus. E é aqui que tudo muda. Quando Jesus ele expõe a vida dessa mulher, ele não faz para envergonhar ela. Ele expõe para libertá-la, porque a verdade liberta. A mulher ela não fica ofendida, ela fica impactada. Sabe, queridos, eu vejo que tu és profeta. Ela tenta até jogar o assunto para a religião. Nossos pais adoravam neste monte. Eles dizem que é em Jerusalém, mas Jesus não se prende à geografia da adoração. Ele diz: virá o tempo em que já chegou e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso é poderoso demais. Sabe por quê? Porque até então ela achava que era exclusiva no culto. Até então ela achava que ela entendia tudo. Até então ela achava que só a adoração dela seria mais ungida do que a pregação simples de uma senhora que dá boa noite e lê uns salmos. É sempre o Espírito, e o Espírito dela está sedento e continua sedento. E essa mulher diz: eu sei que é o Messias, eu sei que o Messias vem, eu sei que o Messias vem. E Jesus responde: sou eu, o que fala contigo. E aí nesse momento que ela deixa o cântaro e corre. Guarde isso. O cântaro representa o que ela carregava. Era a rotina dela. Você tem rotina? Pois é. Era o peso daquela mulher. Era o modo como ela sobrevivia. Mas depois ela encontra Jesus. Depois daquele encontro, ela larga tudo aquilo. Porque agora ela descobriu algo muito maior do que um pulso. Ela vai até a cidade pregar. Uma mulher marcada por erros, por relacionamentos falidos, por desprezos, mas ela prega. Ela começa e ela é a primeira evangelista registrada no Evangelho de João, que diz: vinde e vede um homem que me disse
tudo quanto tenho feito. Perceba, ela não esconde mais a sua história. Sabe por quê? Porque quando Jesus toca a alma de alguém, até a vergonha vira testemunho. Sabe por quê? Olha, isso é muito lindo. Sabe por que isso é lindo? Porque ela não voltou, queridos, restaurada. Ela não voltou restaurada só por dentro, ela voltou com autoridade. Ela voltou transformada, porque os homens que evitavam, agora estão ouvindo ela falar. E a cidade vem até Jesus por causa do que aquela mulher disse. Jesus ficou mais 2 dias. A palavra diz que ali o texto termina, dizendo: agora nós cremos, não apenas por causa do que você disse, mas porque nós mesmos ouvimos. Então aquela mulher gerou um mover imenso na cidade. Gente, o que era símbolo de vergonha se tornou ali uma ponte de salvação. E o mesmo você pode fazer. E o mesmo pode acontecer comigo e com você. Você pode até ter passado por 5 alianças rompidas. Você pode até ter vivido algo que nem devia estar vivendo. Você pode até ter se escondido numa rotina vindo do meio-dia. Mas a tua alma, essa não se esconde de Jesus. A tua alma, ela pode até ter evitado olhares e se protegido das críticas, mas Jesus está no seu caminho. Ele não vai te ignorar. Ele não vai te acusar. Ele não vai falar: ei, foi você, ei, tá aqui. Não. Ele vai te dar a água que você precisa. Ele vai te tirar a culpa do centro e colocar no propósito. Sabe por quê? Porque hoje é dia de largar o cântaro. Hoje é dia de deixar hoje é dia de deixar o que não mata a sua sede. Hoje é dia de você correr para o propósito de virar testemunho. Sabe por quê? Porque quando Deus, Ele nos levanta com força. Ele nos levanta com força. Ele nos levanta com força e sabedoria. Deus é fiel. Deus é fiel. Então, queridos, eu queria trazer isso aqui para vocês, porque Ele é fiel. Jesus não veio apenas para ensinar sobre Deus. Ele veio para revelar o coração do Pai. Sabe, ninguém acreditava que aquela mulher ia merecer, né? Uma samaritana. Cristo, quantas pessoas estão nos julgando pela forma de se vestir. Ontem eu estava numa fila de uma loja que estava em promoção, e para algumas pessoas aquilo gerou um olhar diferenciado. Vocês sabem o que é uma pessoa julgar a outra e você vê nos olhos da pessoa? A mulher samaritana, ela não era uma teóloga. A mulher samaritana, ela era uma profeta. Ela não era uma profeta, perdão. Ela não era uma discípula. Ela não era conhecida. Ela era uma mulher cansada, rejeitada, marcada por histórias quebradas. Mas foi exatamente ali que Jesus escolheu para inaugurar o novo em Samaria. Esse encontro, ele não foi acidental. A Bíblia é clara. Era-lhe necessário passar por Samaria. Não era uma necessidade geográfica, veja bem, mas era necessidade espiritual. Era um chamado. E hoje é assim, João 4,4. Leia isso para você ver as rotas improváveis, entrando em histórias fragmentadas, Jesus tocando em corações aqui escondidos para revelar um novo começo. A mulher que antes escondia a sua rotina, agora corre à frente de uma cidade inteira para viver.
E ele me disse tudo o que tenho feito. Ela não tem mais medo da verdade, porque quanto mais a verdade vem com amor e ela não oprime, mas liberta. O que Deus está falando aqui para nós hoje? Deus está nos chamando para deixarmos o cântaro, para largarem os seus pesos, as repetições de ciclos que não matam a sua sede, não te dá água viva para te libertar hoje. Há uma voz que está falando contigo e não é qualquer voz, é a voz do Senhor. O mesmo Jesus que sentou ali cansado, sabe, à beira do poço, ele está te esperando. Aí você fica pensando, mas quantas vezes, Jesus, eu tenho fracassado. Jesus não quer saber quantas alianças você quebrou. Jesus não quer saber quantas alianças você já teve. O que importa é que ele decidiu passar por Samaria. Jesus decidiu passar pela sua Samaria, melhor dizendo. E hoje o que você precisa, hoje, é deixar o cântaro. Que cântaro o quê, pastora? Sim, queridos, porque o poço que você está, você precisa abandonar, porque a fonte, ela chegou. E o seu testemunho, ele não será mais uma vergonha. Ele será um sinal. Ele será uma missão. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Eu quero aqui continuar com o ato profético, deixando o cântaro e assumindo o testemunho. Amém? Eu vou levantar aqui esse ato. Amém? Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, Tu és o Deus que conhece os caminhos difíceis, mas Tu não ignora as histórias falidas que não viram, Senhor, que não viram o rosto diante da vergonha. E hoje, Senhor, Tu passou por Samaria. Tu vieste, Senhor, até a mim. Aramarraçu decantere decai. Eu te apresento, Senhor, diante de Ti tudo que carregamos. Pesos antigos, poços secos e os relacionamentos confusos, os ciclos repetitivos, a sede de alma, a sede que nada consegue saciar. Jesus, deixamos aqui esse cântaro aos Teus pés. Nós não queremos mais sobreviver, nós queremos viver, nós queremos, Pai, conhecer como a fonte que não seca, essa fonte que liberta da vergonha, que calava. Essa fonte, nós queremos correr para ela para dizer ao mundo que o Senhor disse que tudo que temos feito, porque o Senhor conhece o nosso coração. Então, Jesus, nós queremos Te conhecer, nós queremos se aprofundar mais e mais, porque o Senhor conhece o nosso coração. E nós recebemos hoje, Senhor, no nosso coração o nosso Messias com o nosso perdão, com o nosso propósito, com a nossa nova história. Pai, fica conosco, Jesus. Fica na nossa casa como o Senhor ficou em Samaria. Fica, Senhor, nos nossos caminhos. Fica, Senhor, nos nossos pensamentos, porque agora eu não quero ver como eu via antes, mas porque o Senhor falou comigo. Porque eu já te conheço como Cristo, que é a fonte de vida, a verdade que liberta. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Coloque um hino que você ame. Compartilhe, curta, comente, porque hoje Deus quer falar com você. Nessa manhã de domingo, Deus quer falar com você. Então, nessa hora, tire o cântaro, saia do poço e corra e avise a todos que Jesus passou por Samaria, na tua Samaria, no teu coração. Amém? Que Deus abençoe. Tenha um domingo abençoado debaixo das provisões maravilhosas de Cristo Jesus. Estamos terminando o mês
Terminamos aí mais um jejum de Daniel. Entre o dia 10 ao dia 8 de agosto estaremos iniciando o nosso grande momento da palavra com a cura interior. Vai ser muito legal, bacana e vocês vão amar. Aguardo vocês todos os dias aqui. Deus abençoe e fiquem com Deus.